A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 19 de setembro, recordamos hoje Santa Emília Maria Guilhermina de Rodati, fundadora da Congregação da Santa Família. Maria Guilhermina Emília nasceu no castelo de Druelle, situado a 8 quilômetros de Rodez, no dia 6 de setembro de 1787. Era primogênita do casal João Luiz Guilherme Amanzi Rodati e Henriette de Pomaroz. Além de Eleonora, modelo de virtude, Emília tinha mais 3 irmãos, Carlota, Luiz Guilherme e Armando Henrique. Vamos conhecer a história desta santa. Aos 11 anos, recebeu sua primeira comunhão clandestinamente na capela de Ginaus. Sem nenhuma festa, seus avós aproveitaram a presença de um dominicano, José Delbes, refugiado no castelo, para realizar a cerimônia, marcando uma etapa de sua vida interior. Era a época da infame Revolução Francesa, na qual os religiosos foram expulsos dos conventos, as igrejas foram profanadas, as relíquias quebradas e os túmulos violados. Em 1803, Emília era uma encantadora jovem, viva e graciosa, um pouco altiva e autoritária. Notava-se nela tendências para a vaidade e o orgulho. Apesar das crises próprias da adolescência, Emília conservou sempre vivo o atrativo pelos pobres. Em companhia de Maria Ana Gomberti, uma humilde moça de Villefranche, visitava os pobres e doentes com frequência. Em 1804, na festa do Corpo de Deus, as palavras de um missionário determinaram a sua total conversão. Começou a vestir-se com muita simplicidade, desprezando as modas. Ia diariamente à igreja de Ampiac, a meia hora de Druelle, onde assistia à Santa Missa. Ainda nesse ano, recebeu o sacramento da Crisma com muito fervor. Em 1806, a senhora Saint-Cyr aproveitou a relativa instrução de Emília para lhe confiar aulas de catecismo e de geografia. Em 1809, aos 22 anos, Emília fez algumas tentativas de ingresso na vida religiosa sem sucesso. Triste, mas não desanimada com esse fracasso, obteve de seu diretor a permissão para pronunciar os votos privados em 21 de novembro desse mesmo ano. Em maio de 1815, durante uma visita que fazia aos pobres, Emília ouviu várias mães de famílias lamentarem a ignorância de suas filhas, sobretudo quanto à instrução religiosa. Elas diziam que antes da Revolução Francesa, as religiosas ursulinas ensinavam-nas gratuitamente, o que não tinham suas filhas. Esse lamento transpassou como um dardo a alma de Emília, que lhe disse: "Envie-me suas filhas, eu as instruirei." Sentiu o apelo irrecusável de Deus para socorrê-las numa fundação em Villefranche, destinada à instrução das meninas pobres. Querendo iniciar sem demora a execução do seu projeto, Emília obteve da senhora Saint-Cyr a permissão para dar aulas às crianças no seu exíguo quarto, tendo chegado rapidamente ao número de 40 meninas. Com algumas companheiras, teve que enfrentar grandes dificuldades. Em um ambiente hostil e sem meios financeiros, era difícil achar um local para morar, mas a providência veio enfim em auxílio delas. No início de 1816, uma antiga aluna da senhora Saint-Cyr, a senhora Vitória Auric, prometeu alugar a metade de um imóvel, embora insalubre e mal situado. No dia 30 de abril, com suas companheiras, começou a viver ali uma rigorosa vida religiosa, e no dia 1º de maio vestiram um hábito muito simples. No dia 3 de maio, à sombra da cruz, abriram também uma classe denominada Santa Maria, para as meninas de média condição. 3 órfãs foram igualmente adotadas. Em junho de 1816, Dom Granville, bispo de Cahors, que se encontrava em Villefranche, consentiu que as irmãs tivessem uma capelinha com o Santíssimo Sacramento. A partir desse momento, as irmãs julgaram-se ricas no meio de tanta pobreza. Na Páscoa de 1817, Emília fez seus primeiros votos temporários. O grande número de alunas tornou necessária a aquisição de um novo local. No dia 29 de junho de 1817, transferiram-se para a casa Saint-Cyr,
abandonada pelos membros da frágil federação. O número das irmãs dobrou e o padre Marte, apesar de inúmeras ocupações, permaneceu como capelão oficial. A obra prosperava sempre. O padre Grimal, benfeitor do Instituto e protetor das irmãs, decidiu pela compra do antigo convento dos franciscanos, abandonado desde 1793, uma casa contínua e mais tarde um jardim. Em 29 de junho de 1819, as irmãs tomaram posse das moradias definitivas, atual casa-mãe das religiosas da Sagrada Família, onde solenemente fizeram os primeiros votos. Em agosto de 1820, começaram para Madre Emília as terríveis tentações contra a fé, a esperança e a caridade que duraram 32 anos, levando a um estado extraordinário de sofrimento interior. Além disso, as irmãs, as postulantes e até mesmo as alunas foram atingidas por uma terrível epidemia. A maioria das meninas abandonou as classes e as postulantes voltaram para suas famílias. Nenhuma candidata se apresentava por ter medo do contágio da morte. No dia 29 de agosto de 1822, o padre Marte enviou Madre Emília a Albi para consultar-se com um médico renomado. Ao mesmo tempo, a senhora Constante, pensionista em Villefranche e originária da localidade, convidou Madre Emília para fundar um educandário para moças em Albi. O padre Marte deu seu consentimento. Chegando a Albi, ela ocupou-se ativamente da nova fundação, primeira do Instituto, que estava no seu 6º ano de existência. O projeto foi bem aceito pelas autoridades locais e pelos habitantes. Além do cuidado com as crianças, as irmãs visitavam os doentes e os pobres. Em breve, várias jovens, atraídas pelos bons exemplos das irmãs, pediram para serem admitidas na Sagrada Família. No dia 1º de agosto de 1832, Madre Emília, acompanhada de 3 irmãs, viajou para Livignac com a difícil missão de transformar uma pequena comunidade numa casa religiosa, destinada à educação das jovens, como as de Villefranche e Albi. A princípio, havia 2 comunidades na mesma casa. Aos poucos, as irmãs foram se adaptando ao novo estilo de vida, depositando em Madre Emília confiança e estima. Até 1834, a congregação da Sagrada Família compunha-se exclusivamente de irmãs clausuradas que se dedicavam ao ensino no interior do convento e de irmãs conversas que exerciam diversas funções fora do claustro, dedicando-se aos pobres e aos doentes. Foi naquele ano que ocorreu algo totalmente imprevisto: a fundação das casas não clausuradas. Em alguns meses, houve 3 fundações. A providência aproveitou-se do fato para dar origem ao 2º ramo do Instituto, as irmãs das escolas, que seguiam em tudo as mesmas diretrizes que as outras, com exceção da clausura. No dia 15 de novembro de 1834, o padre Marte faleceu aos 78 anos de idade. A madre, que o teve como diretor espiritual desde os 18 anos, sofreu profundamente com a perda. No dia 18 de novembro, o conselho escolheu o padre Blanc para substituí-lo no governo da congregação. Além das provações interiores e das doenças, Madre Emília carregou também com profunda humildade e paciência a cruz da incompreensão que teve de suportar da parte de várias irmãs da comunidade. Acusavam-no de arruinar a congregação com sua caridade exagerada. Foi submetida à vigilância de uma ecônoma. Abriam suas cartas, vigiavam-no para impedi-la de conversar com as irmãs que sofriam com essas humilhações e que parecia auxiliá-la. Apesar de tantas provações, a madre vivia na mais inalterável paz. Na sua profunda humildade dizia: "Peço a Deus que suscite alguém para reparar meus erros." No início de julho, sentindo-se livre das tentações que há anos a martirizavam, pressentiu estar perto do seu fim. Na madrugada de 4 de setembro, sofreu um desmaio que a impediu de descer para a missa. A partir desse dia, não deixou mais o seu quarto. Dedicou seus últimos dias às suas filhas. Falou com cada uma em particular para lhe dar seus derradeiros avisos. Apesar de sua fraqueza, permaneceu lúcida até o fim. No dia 19 de setembro de 1852, às 13h30, na presença do padre Faber e de algumas irmãs, no último esforço,
Tomou seu crucifixo que nunca deixava, fitou, colocou os lábios nas chagas do Salvador e, inclinando a cabeça, exalou o último suspiro. Quando a triste notícia do falecimento de Madre Emília espalhou-se pela cidade, o povo, chorando e lastimando a grande e irreparável perda, exclamava: morreu a santa. Madre Rodate foi beatificada em 9 de junho de 1940 e canonizada em 23 de abril de 1950. A vida de Santa Emília de Rodate, assim como de tantos outros santos e santas, foi unida ao Calvário e Cruz do Redentor, por meio dos sofrimentos físicos e morais, que Emília oferecia em ato de humildade em expiação dos seus pecados e os pecados do mundo, para que sua obra fosse frutuosa aos olhos dos homens e de Deus. Emília dizia sempre às suas irmãs: nunca seremos as filhas do Divino Coração, se não nos pusermos em estado de vítimas. No coração de Jesus, o cristão aprende a lidar com o sofrimento, transformando em oração e súplica, em descanso e refrigério. Santa Emília de Rodate, mulher virtuosa, filha da providência e apóstola da caridade. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Santa Emília de Rodate, vós que em meus sacrifícios, penas e dores, amastes a Deus de todo o vosso coração, de todas as vossas forças e o próximo por amor a Deus. Vós que fostes a terna mãe dos órfãos, a perfeita educadora da infância e da juventude, o socorro dos pobres, o alívio dos doentes, o conforto dos aflitos, lançai sobre nós um olhar compadecido e em todas as nossas necessidades, ajudai-nos, protegei-nos e salvai-nos. Ó Santa Emília, intercedei por nós. Amém. Santa Emília Maria Guilhermina de Rodate, rogai por nós.